Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes, missionários, vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes, missionários, vão avante. A serviço do reino. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Deus. Eu cumprimento os militantes com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nessa noite, no 9º Congresso dos Militantes. É uma honra ser um dos preletores deste tão grandioso evento. Louvar a Deus pela vida do pastor Adão Santos. É um amigo nosso particular, homem de Deus, que Deus levantou sobre essa terra para fazer missões. Eu quero também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, irmã Leidiane, cantora, ali atrás. Coloca de pé aí, meu amor, por gentileza. Está aí. Também a cantora Suziane, que nos acompanha nessa noite. Louvar a Deus pela vida da minha família, que estão me assistindo nesse momento, na cidade de Ourilândia. Meus amigos, aqueles que ficaram e aqueles que estão aqui nessa noite, para juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 10. Eu gostaria que o nosso tecladista nos ajudasse aí. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, amados? Quantos encontraram o texto? Amém? Vamos ler. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Podeis se assentar adorando e bendizendo o nome de Jesus. O texto ora lido é um texto que fala tremendamente aos nossos corações. Mas para que possamos assimilar algo desta palavra, se faz necessário explicar o autor desse texto. É necessário explicar um pouco da trajetória do homem que escrevera esta carta. A história bíblica vai nos afirmar, a história bíblica vai nos revelar que um homem chamado Saulo, de uma família de Tarso, da região da Cilícia, Tarso nasce ali, e a Bíblia vai nos dizer que ainda criança, ele é colocado aos pés do maior rabino da época, chamado Gamaliel.
Naquela época era comum as crianças, os pais que tinham posses, deixar os seus filhos aos pés dos rabinos da época, para que pudessem aprender acerca da filosofia, para que pudessem aprender acerca da retórica, para que pudessem aprender acerca da lei. E a história bíblica vai nos afirmar que Saulo é colocado aos pés do maior rabino da época, Gamaliel. Gamaliel foi um homem tão aplicado na lei, que ele foi o primeiro a ser chamado de Rabã, um título acima do título de rabino. Gamaliel herdara a escola de seu avô Hilel, e é nesse contexto que Paulo é deixado pela sua família. E aí Paulo vai aprender acerca da lei judaica. Paulo vai aprender acerca de tudo aquilo que ele poderia absorver aos pés de Gamaliel. A Bíblia vai nos afirmar, a Bíblia vai nos dizer, a história bíblica nos diz que Paulo foi um aluno, Saulo foi um aluno tão aplicado, que ele foi comparado a um poço quando rebocado, que não deixa vazar uma sequer gota de água. É aí que ele está agora, aos pés do maior rabino da época, aprendendo, e o aprendizado foi tão intenso, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele se tornou zeloso pela palavra, ele se tornou zeloso pela lei. Então agora, todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, ou todos aqueles que seguiam os ensinamentos dos discípulos, Saulo achavam que estavam andando em contrariedade com aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Então ele começou a perseguir, então ele começou a apedrejar, então ele começou a maltratar aqueles que serviam a Jesus e aqueles que andavam em conformidade com a palavra ensinada pelos discípulos. Vejam bem, a Bíblia vai nos dizer que em certa ocasião, Lucas faz questão de registrar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, Lucas registra e diz a história bíblica que Saulo pede cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para que pudesse prender aqueles que estavam andando em conformidade com os ensinamentos de Jesus. A história bíblica nos afirma que quando ele vai se aproximando de Damasco, ele vê uma grande luz. Não era uma luz qualquer, não era uma luz como essa que ilumina esse ginásio, era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ao avistar Jesus, Saulo, ele não ficou de pé, ele caiu prostrado em terra. A Bíblia diz que uma voz disse: Saulo, Saulo, e ele perguntou: quem és? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu quero abrir um parênteses para deixar uma palavra para você, você que veio no Militantes nessa noite. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: quem persegue a você, persegue a Jesus. Quem maltrata você, maltrata Jesus. Quem apedreja você, apedreja Jesus. Sabe por quê? Porque você é a noiva do Cordeiro, você é propriedade exclusiva de Jesus, e quem mexe com você, mexe com Ele. Quem maltrata você, maltrata Jesus. É por isso que Jesus disse a ele esta palavra. A Bíblia diz que ele se levantou, não podia enxergar, foi conduzido até a casa de um moço chamado Judas. Nesse íntere, Jesus aparece em visão a um homem chamado Ananias e disse: Ananias, eu quero que tu vás a uma casa, a uma rua chamada direita. Lá tu vai encontrar um moço chamado Saulo. Tu vai colocar a mão sobre ele e vai orar sobre ele. Ananias disse: eu não, Senhor, eu conheço ele, eu conheço a história dele. Ele persegue os cristãos, ele persegue aqueles que servem a Jesus, ele persegue aqueles que andam em conformidade da palavra de Deus. E Deus, a palavra de Deus diz que Jesus disse a ele: não, Ananias, ele está diferente, agora ele é uma outra pessoa.
pessoa, eu mudei a história dele, eu mudei o nome dele. Agora ele é para mim um vaso escolhido que eu vou usar. Ele perseguia, vai ser perseguido. Ele apedrejava, vai ser apedrejado. Ele prendia, vai ser preso. Ele é um vaso, ele é um vaso, ele é um vaso escolhido. Eu quero usar ele nas minhas mãos, Ananias. A Bíblia Sagrada diz que Ananias, então, meu amigo pastor Romerito, foi até a casa que o Senhor havia falado. Quando chegou lá, colocou a mão sobre Saulo. A Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos e ele foi cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que automaticamente ele foi cheio do Espírito Santo. Ali começa o ministério do maior missionário. Ali começa o ministério do maior ganhador de alma. Ali começa o ministério de uma bomba atômica chamada Paulo, o homem que arrebatou multidões, o homem que ganhou a Ásia sozinho, pregando a palavra, cheio da presença do Espírito de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar na tua vida. Você que entrou no Militantes, ei, Jesus manda eu te dizer nessa noite: você é um vaso escolhido. Só quem é vaso se coloca de pé e adora Ele. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, a Bíblia Sagrada nos afirma que ali começa o ministério dele. E no ano 49 ele faz a primeira viagem missionária. A Bíblia vai nos dizer que posteriormente, já aproximadamente no ano 54, ele faz a segunda viagem missionária. A Bíblia vai nos dizer que quando ele vai fazer a terceira viagem missionária, nesse íntere, ele escreve 2 cartas. Quando ele recebe notícias da casa de Cloe, a Bíblia diz que ele se preocupou com a igreja de Corinto, e ele começou a discorrer na primeira carta, no ano de 57 depois de Cristo, e ele vai discorrer acerca da sabedoria de Deus, ele vai discorrer acerca do Espírito de Deus, ele vai discorrer sobre o dom supremo, sobre o amor, ele vai discorrer sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que um ano depois ele estava na Macedônia, ele decide escrever a segunda carta, e no texto em que nós lemos, no capítulo de número 10, Paulo ele escreve algo tremendo. Naquela época era comum os historiadores, ou os escritores, ou os apóstolos, eles ditarem para os escribas escreverem, mas a Bíblia diz que a segunda carta Paulo faz questão de escrever. Simplesmente eles assinavam para testar a veracidade do texto, mas no texto em que eu li, no capítulo de número 10, ele mesmo fez questão de escrever, e ele começa dizendo: eu mesmo, Paulo, vos rogo, eu mesmo, Paulo, decidi escrever esta carta. Eu mesmo, Paulo, não vou usar escriba, eu quero escrever para que vocês entendam que haja veracidade nesse texto. E Paulo começa a carta, e eu fiquei me perguntando, se fosse nos dias atuais, como é que nós começaríamos esse texto? Se fosse nos dias atuais, tinham muitos pregadores que iriam começar o texto assim: eu, fulano de tal, estudei na escola teológica de Gamaliel, eu, fulano de tal, doutor em teologia, eu, fulano de tal, mestre em hermenêutica, eu, fulano de tal, o grande exegeta. Mas não foi assim que ele começou a carta. Ele disse: eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade que há em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. Levanta a mão, eu tenho uma palavra. Ei, mudam-se os tempos, mudam-se as estações, mudam-se os dias, mudam-se os monarcas, mudam-se os governos, mas o modelo de quem quer ir para o céu ainda é o mesmo. O modelo de quem quer ter uma vida pautada na palavra ainda é o mesmo. O modelo de quem quer ser cheio do Espírito Santo ainda é o mesmo. O modelo de quem quer ter uma vida em santidade ainda é o mesmo. O modelo não mudou. O modelo não mudou. O modelo não mudou. Quem é o modelo? Jesus Cristo de Nazaré.
Se ele é o modelo, então se coloca de pé e adora o modelo por 30 segundos e depois eu continuo pregando. Adora, 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 adora. Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. Paulo está dizendo, ei, 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 o meu modelo é Jesus. Ei, segura, segura, o trem agora vai esquentar. Jesus está dizendo para mim, ei, 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 se Jesus é o modelo, por que é que você mente para conseguir agenda? Se Jesus é o modelo, por que é que você puxa tapete? Se Jesus é o modelo, por que é que você fala mal do pastor? Se Jesus é o modelo, por que é que você quer puxar o tapete do pregador? Ei, 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 só quem crê que Jesus é o modelo, recebe, 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 recebe. Arabacandorabachai, Arabacandorabachai, Arabacandorabachai. Quem acredita que Jesus é o modelo da igreja, levanta a mão e adora! Paulo decide escrever o texto porque havia alguns mestres na igreja de Corinto que contestavam a autoridade de Paulo. Havia alguns doutores que haviam saído de Jerusalém e chegado na igreja de Corinto e diziam que Paulo era ousado só quando estava distante da igreja. Paulo era ousado só quando estava com a caneta e com o papel na mão. E Paulo vai dizer: eu rogo a Deus para que eu não tenha com vocês, para que eu use dessa ousadia que eu tenho, para que eu use dessa autoridade que eu tenho. E Paulo vai dizer: porque embora eu ande na carne, eu não milito segundo a carne. Sabe o que Paulo estava dizendo? Embora vocês digam que eu milito segundo a carne, eu não milito, eu ando. Eu vou explicar para você. Paulo estava dizendo: embora eu precise comer, embora eu precise me vestir, embora eu precise beber, mas eu não milito segundo essa carne. Jesus, ele mudou a minha história. Jesus, ele mudou a minha trajetória quando ele me encontrou a caminho de Damasco. Eu não milito segundo essa carne, porque as armas da minha milícia, elas não são carnais. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando de uma batalha espiritual. Paulo está dizendo: quando eu não conhecia Jesus, eu pegava pau, eu batia, eu pegava algemas e prendia, eu usava armas carnais. Agora não, eu conheci Jesus, as minhas armas agora são outra. A minha arma agora é a palavra, a minha arma agora é o amor, a minha arma agora é a fidelidade. Eu não uso mais as armas da carne. Tem muito crente que ainda usa as armas da carne. Por quê, pastor? Tem muito crente que não pode ver uma notícia no Facebook, que não pode ver uma notícia no YouTube sobre um pastor ou sobre uma igreja, que ele é o primeiro a compartilhar, que ele é o primeiro a deturpar, que ele é o primeiro a passar a informação errada. E deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto os mestres de Corinto, eles falavam da ousadia de Paulo, os lenços curavam. Enquanto os mestres de Corinto, eles falavam da ousadia de Paulo, Eutico ressuscitava. Enquanto os mestres de Corinto, eles falavam do poder de Paulo, os lenços curavam. Ei, eu tenho uma palavra, levanta a mão que eu tenho uma palavra para a tua vida. Enquanto tiverem deturpando o teu ministério, deturpando a tua chamada, deturpando a tua jornada na terra, vai ter milagre acontecendo, vai ter milagre acontecendo, vai ter milagre acontecendo. Se você crer, levanta a mão para adorar. Pastor Adão
enquanto tiverem fazendo reuniões para impedir o militante de avançar, vai avançar, vai avançar, vai avançar, vai avançar. A obra não é sua, a obra não é sua, a obra não é sua, a obra é de Deus. E onde Deus está, avança, 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 avança. Enquanto estão falando mal, tem pessoas sendo libertas. Enquanto estão falando mal, tem cura, tem batismo, tem restauração. Não militamos. Paulo está falando de uma guerra. E não é uma guerra com tanques, com armas. Paulo está falando de uma guerra no campo da mente. É algo tremendo. É algo tremendo que Paulo está deixando aqui. Paulo está falando sobre uma guerra no campo da mente. Paulo está dizendo: se Cristo é o modelo, você tem que ser humilde. Se Cristo é o modelo, você tem que ser amoroso. Se Cristo é o modelo, você não pode dizer: eu sou crente, mas meu braço não é, a minha língua não é. Se Cristo é o modelo, você tem que ser crente por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Eu vou correr devido ao tempo. Paulo diz assim, ó: as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Você vai repetir comigo: poderosas em? Poderosas em? Quem escolhe a arma não é você, é Deus. É Ele que te dá a arma, é Ele que é o general. Paulo está dizendo: a minha arma, ela não é carnal, ela é poderosa em Deus. E Paulo continua dizendo: para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São muros que Satanás cria, constrói, para nos impedir de ouvir a voz de Deus. São muros que Satanás constrói para impedir a obra de avançar. Por que tem muitas pessoas que chegam num congresso como esse e não conseguem sentir Deus, e não conseguem ver Deus? Porque existem fortalezas impedindo. Fortalezas, pecados não confessados, fortalezas. O material que serve para criar fortaleza é fofoca. O material que serve para criar fortaleza é deturpação. É quando você fala mal do pregador. É quando você diz que não gostou do cantor. Você não tem que gostar. Ele não prega para você. Ele não é usado por você. A arma quem dá não é você. A arma quem dá é Deus. Quem usa é Deus. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem levanta é Deus. Quem capacita é Deus. É Ele que dá a arma. 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 E nós estamos perdendo. O que é isso, pastor? O senhor vem para os militantes pregar e dizer que nós estamos perdendo. Estamos. Eu provo. O diabo cria fortalezas. E tem muitas pessoas na prostituição, no alcoolismo, nas drogas. E dentro da igreja tem muita gente disputando quem é o melhor, quem prega mais, quem canta mais, quem profetiza mais, quem é usado mais? Qual a igreja maior? Qual o ministério maior? O meu é maior.
O teu é maior. Ninguém é maior, só quem é grande é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ei, 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 abre o olho, abre o olho. Ei, 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 as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E se você crê nisso, levanta desse banco e adora Ele por 30 segundos. Pregador puxando tapete de um outro. O primeiro sermão que eu fui pregar foi o pastor Adão que esboçou para mim praticamente. Por que eu estou testemunhando hoje aqui? Para dizer para você que não vale a pena fazer isso. Se você puder ajudar, ajude. Um dia eu fui pregar num congresso em Araguaína e eu liguei para ele, ele me atendeu, passou 1 hora no telefone comigo. 1 hora no telefone comigo. Me ajudando. Olha, Wagner, é assim, pastor, isso aqui. Ele disse, é assim, homem de Deus, é assim. 1 hora me ensinando, usando as armas que Deus tinha dado para ele, e dizendo, vai em frente, meu filho, vai em frente, meu filho, vai em frente, meu filho. Ei, 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 não precisa usar armas carnais. Deus está entregando armas nessa noite, armas do céu, do céu, do céu, do céu para você. Paulo está dizendo, para destruir fortalezas. O diabo constrói fortalezas para nos impedir de falarmos com Deus. E Paulo está dizendo, para anular o sofisma. O que é um sofisma? É todo pensamento contrário à vontade soberana de Deus. Sofisma é aquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. Eles diziam que Paulo não tinha ousadia. Eles diziam que Paulo só era ousado quando estava longe. E Paulo está dizendo, não, as minhas armas agora são outras, para destruir fortalezas e anular sofisma. Eu não prendo mais, eu não maltrato mais. As armas que eu uso agora é para dar liberdade, é para destruir. Eu estou calçado com a sandália da preparação do evangelho. O meu capacete é o da salvação. O meu escudo é o escudo da fé. E eu carrego comigo uma espada, uma espada, uma espada. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E o que essa palavra faz? Ela destrói fortaleza. Ela destrói fortaleza. Ela anula sofisma. A palavra, a palavra. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela destrói fortaleza e anula sofisma. Eu já vou concluir dizendo quais são os principais sofismas. Um dos grandes sofismas: o céu não existe. Aí Paulo diz assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis da boca de Deus, que não são lícitas de dizer aos homens. O salmista escreve no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de Deus. A palavra destrói sofisma. Um outro grande sofisma: o diabo não existe. Aí Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 14: e não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Um outro sofisma que as pessoas estão falando por aí, muitas pessoas estão sendo induzidas pelos sofismas. Aí Paulo vai dizer: olha, vocês não precisam andar na carne,
carne. Paulo vai dizer à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 13, ele disse: se nós andarmos mediante a carne, nós vamos morrer, mas se pelo Espírito Santo nós andarmos, jamais morreremos, nós vamos viver. Aí Paulo escreve na igreja, Paulo escreve a carta à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: eu digo, porém, andai em espírito e jamais cumprireis a cobiça da carne. Se coloque de pé para adorar a Deus. Se coloque de pé para adorar a Deus. Eu já estou concluindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos chamados para destruir fortaleza e anular sofisma. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 8, que Jesus encontra um moço em Gadara. A Bíblia diz que aquele moço estava preso. A Bíblia diz que aquele moço estava nu. A Bíblia diz que aquele moço estava descalço. Mas quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que Jesus vai devolver algo incrível para aquele moço. A Bíblia diz que Jesus devolve. A Bíblia diz que Jesus dá liberdade a ele. A Bíblia diz que Jesus dá àquele moço calçados novos. A Bíblia diz que Jesus dá àquele moço algo tremendo. Jesus dá família para ele. Sabe por quê? Porque as fortalezas foram destruídas. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para adorar o nome de Jesus.